Boa noite, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Bárbara e a seguir eu vou estar fazendo uma correção, uma revisão do conteúdo sobre ângulos, sobre áreas de figuras planas e também sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. A professora vai estar fazendo correção e ao mesmo tempo fazendo a revisão para que vocês façam as atividades avaliativas e também façam simulado. Vamos lá, sétimo ano? Pois é, sétimo ano, agora nós iremos ver alguns conteúdos. O primeiro deles será ângulos, né? Eu vou falar a data dessa atividade e vocês irão fazer a correção e ao mesmo tempo a professora estará fazendo uma revisão para que vocês façam as atividades avaliativas, tá bom? Nós iremos ver também soma dos ângulos internos de um triângulo e também as áreas de figuras planas. Vamos lá então. Bom, meninos, a primeira atividade é a atividade lá do dia 16 de outubro, sobre ângulos, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a correção, pega o caderninho, anotar, fazer todas as anotações para que vocês não esqueçam. Número 1. Determine o valor de x, sabendo que as retas R e S são paralelas. Pessoal, presta bem atenção, aqui eu tenho duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S. E eu tenho uma transversal aqui que corta essas duas retas, tá? E tem alguns conceitos que a professora explicou nas aulas sobre ângulos alternos internos, alternos externos, correspondentes, colaterais internos, colaterais externos e assim por diante. Então, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente fizer o exercício, eu vou estar relembrando o que são eles, né? E como eu vou agregar esse exercício com esse conceito. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, gente, para me resolver esse exercício, eu tenho que ver qual que é a classificação desses ângulos. Se vocês observarem aqui, esses ângulos são os correspondentes. Correspondentes, hein, gente? Vamos rever lá o que são colaterais, o que são, né, alternos internos, alternos externos e correspondentes. Vamos dar uma olhadinha? Ó, esse ângulo é correspondente a este. Quando eles são correspondentes, significa que os dois são iguais. Então, para resolver esse exercício, é só igualar esse ângulo aqui, que é esse número aqui, com esse ângulo aqui, ó. Foi o que a professora fez, ó. 3x é igual a 75. Bom, aqui formou uma equação. E nós temos aqui uma multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, ó, x igual a 75 dividido por 3, que vai dar 25. Pronto. Olha só, ele queria saber o valor de x. Professor, e como é que eu faço para ver se essa resposta está correta, se eu quiser tirar a prova real? Olha só, gente, o x não deu 25? Se você colocar aqui o 25 no lugar desse x aqui, multiplicar por 3, vai dar quanto? 75 graus, né? 25 vezes 3 é igual a 75. Vocês olha só, vocês observaram, então, que esse ângulo aqui, ó, deu 75 e esse também é 75. Então, se eles são iguais, eles são chamados de correspondentes, não esqueçam. Então, o primeiro exercício era somente para encontrar o valor de x, que é isso aqui, ó. Nós encontramos o valor de x. Então, vamos para o segundo. Bom, na questão número 2, também é para encontrar os valores desconhecidos. Olha só, em cada item, determine os valores desconhecidos. Que valores desconhecidos são esses? Ele quer que você encontre, por exemplo, aqui o x e quer que encontre o y, tá? E aqui o valor de x, tá bom? Sabendo que as retas R e S são paralelas, ou seja, elas não se cruzam, né, em nenhum momento. Somente passa o quê? Uma transversal, né, cortando essas duas retas paralelas. Então, vamos lá. Primeiramente, gente, se eu observar esse ângulo que está na cor em azul, com esse ângulo azul aqui, eles são correspondentes. Quando são correspondentes, eu posso dizer que esse aqui é igual a esse. Então, olha só lá, ó, 2y, que é igual a 70 graus. Formou-se uma equação novamente.
Aqui é uma multiplicação entre o 2 e o y. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Por isso que a professora dividiu aqui 70 dividido por 2. Y, que é igual a 35 graus. Olha só, gente, eu encontrei o y. Agora, falta eu encontrar o x. Agora, presta atenção numa coisa, gente. Tem uma propriedade lá nos ângulos alternos internos que fala que eles são iguais. Ó, alternos internos, esse ângulo é alterno interno com esse ângulo aqui, ó. Eles são internos porque estão dentro das paralelas e alternos porque um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado. E sempre quando isso acontece, significa também que os dois são iguais. Não esqueçam, gente, quando é alterno interno, significa que esse ângulo é igual a este, eles são iguais. Então, logo, a professora pode falar que o x é igual a 70 lá, ó. Já encontrei o valor de x é igual a 70. Ah, e tem outra propriedade também que fala o seguinte, pessoal, os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais, tá? Nunca esqueçam disso, ó. Esse ângulo é oposto a este. Isso significa que eles são iguais também. Olha só como é verdade, olha só. O y não deu 35? Se eu substituir aqui o 35 no lugar desse y aqui, na hora que eu multiplico por 2, 35 por 2 não dá 70? Pois é, aqui também não deu 70 no x? Então, acabamos de comprovar isto, né? Mas o que eu queria aqui nesse momento era apenas descobrir os valores de x e de y, tá bom? Vamos na letra B. Olha só, gente, ângulos alternos internos novamente, ó. Fala que os dois são iguais, sempre. Vocês podem lá, né, pesquisar ângulos alternos internos, eles são iguais. Então, gente, esse ângulo é igual a este ângulo aqui. Por isso que a professora pôs aqui, ó. 4x é igual a 40. Formou-se uma equação. Aqui é uma multiplicação e o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir 40 dividido por 4, que é igual a 10. Ou seja, olha só, como assim, né? Isso se comprova. O x não deu 10? Se eu multiplicar 10 vezes 4 aqui, não dá 40? Ou seja, esse ângulo, que é 40 graus, é igual a este. Pronto. Mas o que eu queria aqui era apenas encontrar o valor de x, tá bom? Nesse caso aqui. Então, vamos para o próximo exercício. No exercício número 3, eu tenho uma porteira, olha só. Observe os ângulos destacados na fotografia abaixo. Olha só, determine as medidas de x e y. Pessoal, ele quer descobrir o valor desse x e desse y. Igual a professora falou, tem uma sobre os ângulos opostos pelos vértices. Vocês vão ter que relembrar para que vocês, né, façam os exercícios. Opostos pelo vértice, que é o caso desse 132 com esse y aqui, eles falam que esse ângulo é igual a este. Então, se foi comprovado isso, então, isso significa que o meu y vale 132. Então, eu já achei o meu y. Falta agora eu encontrar o x. Agora, presta bem atenção, gente. Se aqui nesse y vale 132, olha só. E se eu fizer essa voltinha aqui que a professora está fazendo, ó, até formar um ângulo, ó, essa volta aqui é um ângulo de 180 graus. Se aqui vale 132, quanto que falta para chegar a 180? Então, pessoal, falta o quê? 48 graus, né? Se aqui equivale a 132, quanto que falta para chegar a 180, pessoal? É 48 graus. Então, eu encontrei o valor de x. Olha só, até a professora fez aqui, ó. X, isso aqui, ó. X mais 132 é igual a 180.
Aqui é uma equação. Isolo x, pego 180 e troca-se o sinal do 132, vai ficar menos 132. 180 menos 132 dá 48 graus. Pronto, achei a resposta. Então, vamos lá, número 4. No trecho de um rio em que as margens são paralelas, então, essa margem é paralela a essa margem. Um pescador fez com seu barco a travessia representada em vermelho. Então, ele estava aqui e ele foi fazer a travessia que está representada em vermelho aqui. Qual que é a medida do maior ângulo formado pela reta que representa o trajeto do pescador e a reta que representa a margem do rio em que o pescador chegou. Então, se vocês observarem, a margem do rio em que o pescador chegou foi essa aqui. Ele quer saber o ângulo, o maior ângulo. Olha só, gente, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro. Se eu fizer essa voltinha aqui, ó, forma um ângulo de 180 graus, né? Meia volta, pessoal, forma-se o ângulo de 180 graus. Aqui, ó, eu sei que vale 30 graus, esse pedacinho aqui. Se esse aqui vale 30 graus, esse aqui também vale 30. Por quê, professora? Pela propriedade dos ângulos alternos internos, pelo conceito dos ângulos alternos internos. Se aqui vale 30, com certeza esse aqui também vai valer 30. Logo, para mim descobrir o maior ângulo, fica fácil. O maior ângulo é daqui até aqui, esse pedação que sobrou aqui, ó. Aqui eu já descobri que é 30 graus. E aqui ficou faltando esse pedação aqui. Eu sei que essa volta aqui, que é meia volta, é 180 graus. Se eu tenho 30 aqui já, quanto que falta para formar 180 graus, pessoal? 150. Então, foi o que a professora fez aqui. O maior ângulo, pessoal, é esse aqui, ó. Então, ele forma 150 graus, tá bom? Vamos para o próximo. Número 5. Observa a imagem formada com duas retas paralelas RS e uma transversal T. Então, eu tenho as duas retas paralelas e aqui eu tenho uma transversal. Ele quer que marque a alternativa incorreta, aquela que está errada, né, pessoal? Então, vamos lá. Letra A. Os ângulos A, gente, isso aqui, ó, esse acento aqui que fica em cima significa que é a parte que está falando do ângulo. Então, ele está falando aqui, ó, o ângulo A. Ele sempre é representado por esse acento aqui em cima, tá? Então, o ângulo A, ó, vamos observar qual que é o ângulo A, esse verdinho aqui, ó. E o ângulo E, que é esse aqui, esse verdinho daqui com esse verdinho daqui, eles são chamados de correspondentes? Sim, são verdadeiros, eles são correspondentes, né? Eles são iguais. Se vocês observarem os desenhos lá, dos alternos internos, correspondentes, vocês vão observar que os correspondentes, eles são desta maneira aqui. Um tem que estar do lado interno e o outro do lado que? Externo da reta paralela, tá bom? Letra B, os ângulos D e F. Esse aqui é D, viu, gente? Não é A. D e F, onde está o D? O D é aqui, esse ângulozinho aqui, ó. E o F é esse amarelinho aqui, ó. Eles são alternos internos? Sim, eles são alternos internos. Se você observar, o D e o F estão dentro das paralelas, significa que eles são internos, e o D está de um lado da paralela e o F está de um lado da transversal e o F está do outro lado da transversal. Isso significa que eles são alternos internos. Letra C. Os ângulos C e F são correspondentes? Vamos observar o C e o F. Opa! Um está do lado de fora. Tudo bem, mas ó, um está alternado, ou seja, eles são alternos, né? Eles estão alternados. Logo, eles não são correspondentes. Para ser correspondentes,
eles têm que estar no mesmo, do mesmo lado da transversal. E não acontece isso aqui com eles, tá? Logo, essa aqui é a alternativa incorreta. Na letra D, os ângulos B e H são alternos externos? Olha o B e olha o H. Eles são alternos, porque um está de um lado, está transversal, e o outro está do outro. E eles são externos porque eles estão fora das paralelas. Então, essa afirmativa é correta. Então, logo a alternativa, né, incorreta é a letra C. Número 6. Número 6, na imagem abaixo, as 5 barras de madeira posicionadas na horizontal. 5 barras de madeira, né? São paralelas entre si. As 2 barras que estão na vertical, que são essas aqui, também são paralelas entre si. E há uma barra transversal, que é essa aqui. Podemos afirmar que letra A, o B, que é esse ângulo aqui, mede 60 graus e o D mede 120, que é esse aqui? Nossa, gente, jamais, né? Se você observar esse ângulo aqui, ele é bem maior do que esse. Então, logo, esse B não mede 60 graus, tá? E nem esse D 120. Letra B, o B mede 120 e o D mede 60. Olha só, gente, se eu fizer essa voltinha aqui, ó, formamos 180 graus, que é meia volta, né? Se aqui eu tenho 60 graus, quanto que falta para formar 180? Falta 120, né? Então, logo aqui o B mede 120. E o D, será que ele mede 60 graus? Vocês acham que ele mede 60 graus? Se você analisar esse aqui, ó, esse ângulo, ele é correspondente a esse. Então, ou seja, o D mede 60 graus, tá? Na letra C falou o seguinte, B mais D igual a 120, se eu somar o B, que mede 120, só o B dá 120. Então, você já vê que essa alternativa aqui está errada. O B mais C é 180, ó, o B mais esse C. Gente, fala o seguinte, que esse ângulo com esse ângulo são alternos internos. Se eles são alternos internos, significa que eles são iguais. Se esse aqui mede 120, esse aqui também mede 120, não é? Então, se eu somar B mais C, não vai dar 180. Logo, você vê que a alternativa está errada. Então, a única que está correta é a letra B. Número 7. Na imagem a seguir, as retas R e S são paralelas. Então, temos as retas R e S são paralelas. Aí veio perguntar o seguinte, o par de ângulos colaterais internos está indicado em... Aí vocês vão lá relembrar o que são colaterais internos, né? E vamos analisar. Pessoal, sempre o que fica no meio é o ângulo a que ele se refere. Então, presta bem atenção. Na letra A, o ângulo ABC, ele está falando desse, ó, ABC. Ele está falando desse ângulo aqui agora, ó, desse. E BCH, vamos olhar aqui, ó, BCH. Eles são alternos internos, gente. Ó, um tá de um lado e o outro tá do outro. Então, eles são alternos internos, eles não são colaterais internos. Letra B, o ABE. Vamos observar. ABE é esse ângulo aqui que está aqui fora, ó. ABE, esse aqui que ele tá falando. E o FCB. FCB. Esse ângulozinho com esse, gente, eles são correspondentes. Eles não são colaterais internos, né? Letra C, FCB. Vamos observar. FCB, que é esse ângulozinho aqui, com o BCH. BCH.
Vamos repetir, FCB, que é esse ângulozinho aqui. E o BCH, eles não são colaterais internos, eles são suplementares. Se vocês observarem, se juntar os dois aqui, ó, eles não formam os ângulos colaterais internos, formam o ângulo de 180 graus, tá? Letra D, o DBC, ó, vamos observar. DBC, que é esse ângulo que está aqui dentro, ó. E o BCH, o BCH, que é esse outro aqui. Esse com esse aqui. Esses dois são colaterais internos. Internos porque estão dentro das paralelas e colaterais, eles estão no único lado da transversal, tá? Então, a alternativa correta, gente, é a letra D, tá bom? Então, vamos para o próximo. Bom, agora a professora vai fazer a correção da atividade do dia 9 de novembro, que fala sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se vocês pesquisarem lá na atividade de vocês, atividades do dia 9 de novembro. Número 1, super fácil, olha só. Qual que é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Tem um conceito que fala o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vão medir 180 graus. Não esqueçam disso, pessoal. Então, se a soma desses ângulos dá 180, se aqui eu já tenho 70 e aqui eu já tenho 80, 80 mais 70 dá 150. Quanto que falta para chegar a 180, pessoal? 30 graus. Então, é a alternativa letra E. Não esqueçam de marcar. Então, não esqueçam. A soma dos ângulos de um triângulo sempre vão medir o quê? 180 graus. No número 2, já pediu para qual é o valor de x no triângulo a seguir? Pessoal, ele quer saber o valor de x, ele não quer saber o valor do ângulo, e sim o valor desse x que está aqui. Mas nós não podemos esquecer que sempre quando a gente for fazer uma atividade sobre o triângulo, nós temos que lembrar sobre a soma, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que ele é igual a 180 graus. Então, o que a professora tem que fazer? Tem que somar todas essas, ó, 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60, que é igual a 180. Sempre, tá? Primeiro, a professora vai olhar os termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? O que possui o x, por exemplo. Ó, eu vou somar esse x com esse x e esse x. Então, ó, 2x mais 4x dá 6x. 6x mais 6x dá 12x. E depois eu vou somar os termos que não têm o x, ó. 20 mais 40 dá 60. 60 mais 60, 120, igual a 180. Formamos uma equação, né? Aqui, mais simples. Então, eu vou isolar a parte aqui que tem o x, que é o 12x, igual. Vou pegar o 180. Se aqui está mais, aqui vai ficar menos 120. Então, vai ficar 12x igual. 180 menos 120 dá 60. Aqui é uma multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, x que é igual a 60 dividido por 12, que dá 5. Pronto, pessoal, achei o valor de x. Mas ele poderia ter feito outra pergunta. Ele poderia, se ele quisesse, por exemplo, o valor de cada ângulo. Como você descobriu o x aqui, ó, é só você substituir no lugar do x, colocar o 5, por exemplo. Isso se ele pedir, tá? Nesse exercício, ele pediu apenas o valor de x. Então, se ele perguntasse qual que é o valor de cada ângulo, você ia substituir aqui, ó. Por exemplo, o x não deu 5? 4 vezes 5, 20, né? 20 mais 40, 60, né? Então, eu já achei esse ângulo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 5, 10.
10 mais 20 dá 30. Viu só, gente? Super fácil, né? Então, ó, aqui e aqui também, ó, 6 vezes 5 dá 30. 30 mais 60 dá 90. Muito fácil, né? Então, pessoal, se ele pedisse o ângulo, era dessa maneira, tá bom? Como só pediu o x, então chegamos somente aqui nessa solução. Número 3, pessoal, muito fácil também. Olha só, encontre o valor do ângulo x. Se eu tenho que esse ângulo mede 30, esse ângulo mede 90, e a soma de todos os ângulos tem que formar 180, então só que ó, 90 mais 30 dá quanto? 90, 100, 110, 120, dá 120. Para chegar a 180, falta quanto? 60 graus. Então, logo o meu x aqui, o valor dele é 60 graus. Muito fácil, né? Número 4. Encontre o valor do ângulo x, y e z. Presta bem atenção, gente. Ele quer o valor desse ângulo, que é o x, desse que é o y e esse que é o z. Esse aqui eu já sei falar qual que é ele. Por exemplo, eu sei que meia volta é 180 graus. Se eu tenho que esse é 75, quanto que falta para chegar a 180 graus, gente? Falta 105 graus. A professora até fez aqui, ó, 180 menos 75 igual a 105 graus. O y é o mesmo processo. Esse ângulo aqui, que é meia volta, forma 180. Se eu já tenho 120, quanto que falta para chegar a 180? Falta 60 graus. Então, logo eu descobri o meu y. E o z, pessoal, eu não... Ó, se eu já tenho aqui, que é 105, esse que é 60, quanto que falta para chegar a 180? Porque aí eu vou somar, é como se eu imaginasse o seguinte, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Se esse aqui é 105 e esse é 60, 105 mais 60 dá 165. Quanto que falta para chegar a 180? Falta 15 graus. Então, a professora pode fazer, né? Eu fiz aqui em forma de cálculo, aqui, ó. 105 mais 60, que deu y, mais o z igual a 180. Somei esses dois, dá 165, mais z igual a 180. Isolei o z igual, pegamos o 180, trocamos o sinal desse 165, fica menos 165. 180 menos 65 dá 15 graus. Logo, eu achei o meu valor de z. Bom, vamos para o próximo. Bom, número 5 também muito fácil, gente. Ó, as medidas dos ângulos de um triângulo são respectivamente x, 3x e 5x. Calcule o valor de x. Bom, gente, ele quer descobrir o valor de x. É um triângulo e cada ângulo, um vale x, o outro vale 3x e o outro 5. Ele quer saber o valor de x. Lembramos sempre que para resolver esse exercício, temos, né, que levar em consideração que a soma dos ângulos é igual a 180. Então, foi o que a professora fez aqui, somou, né, ó, x mais 3x mais 5x igual a 180. X mais 3x, 4x, 4x mais 5x, 9x, igual a 180. Temos uma multiplicação. O inverso da multiplicação é divisão. Então, 180 dividido por 90 dá 2 graus. Pronto, pessoal, achei o valor que eu queria, que era o valor, né, do x. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, e essa atividade aqui é a atividade do dia 16, é a última atividade que a professora passou para vocês, de novembro, né, 16 de novembro, sobre as áreas das figuras planas, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício fala o seguinte, calcule a área das figuras a seguir. Nós temos aqui um quadrado tem todos os lados iguais. E tem uma formulazinha que a professora explicou para vocês para calcular a área de um quadrado, que é lado vezes lado. A área do quadrado igual, se o meu lado desse quadrado mede 8, então vai ficar 8 vezes 8, a área do quadrado igual a 64 centímetros ao quadrado.
Pessoal, se está em centímetro aqui, você tem que colocar centímetro ao quadrado, porque está falando de área. E a unidade de medida da área, pessoal, é elevado ao quadrado, tá bom? Então, vamos para a letra B, falamos de um retângulo, onde a base desse retângulo é 2 dm e a altura desse retângulo é 5 dm. E a fórmula para calcular a área de um retângulo é a área do retângulo igual base vezes altura, quando é retângulo, gente. A minha base é 12, a minha altura é 5. Logo, 12 vezes 5 dá 60 dm, dm, gente, porque está em dm, ó, dm ao quadrado. Na letra C, nós temos aqui, eu vou observar essa primeira figura aqui, que é um quadrado, e esse pedacinho aqui, gente, é um retângulo. Então, eu tenho que calcular a área de um e somar com a área do outro, porque ele quer a área total dessa figura, né? Então, primeiro aqui nós temos um quadrado. E esse quadrado, ele mede 7 centímetros. Por que, professora, que mede 7? Se você observar aqui, nós temos esse pedacinho aqui que mede 5. Logo, o pedacinho que está aqui até chegar aqui é 2, ó. Porque aqui, gente, é a mesma medida desse aqui, ó. Então, se aqui mede 7, com certeza aqui também vai medir 7, que é a metade de 14, né? E aqui vai medir 7 e aqui também 7. Então, eu sei que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, por isso que colocou aqui, ó, 7 vezes 7. Mais. Por que mais? Porque eu tenho uma outra figura aqui que depois eu tenho que somar a área dela. Qual que é essa figura? É um retângulo. E o retângulo é base vezes altura. Então, foi o que foi feito aqui, ó. 7, que é a base, vezes 2, que é a altura. Então, aqui, ó, gente, 7 vezes 7, 49. Mais 7 vezes 2, 14. 49 mais 14 dá 63 centímetros ao quadrado. Tá em centímetro, logo a unidade medida é centímetro ao quadrado. Na letra D, pessoal, ele quer a área dessa figura que está pintada, gente, tá? Só que para mim calcular a área dessa figura pintada, primeiro eu tenho que calcular dessa área aqui, desse retângulo inteiro, que é esse maior, depois do retângulo menor e diminuir. Eu vou pegar esse maior menos a área desse retângulo menor. Primeiro, o retângulo maior é esse grandão. A base dele é 17, porque se aqui mede 17, aqui embaixo também vai medir 17. A altura é 12, por isso que ficou aqui, ó, 17 vezes 12 menos. Por que menos? Porque eu vou ter que tirar esse retângulo aqui depois. E qual que é a base desse retângulo aqui, ó? É 10 e a altura é 6. Então, ó, 17 vezes 12 dá 204, menos 10 vezes 6 dá 60. 204 menos 60 dá 144 centímetros ao quadrado. Pronto, pessoal, encontrei a área, né, da figura D. Vamos para o próximo exercício. No exercício número 2, falou o seguinte: calcule o que se pede em cada item. Letra A medida do lado de um quadrado que tem 144 metros ao quadrado de área. Pessoal, ele já deu a área para você, mas ele não deu a medida do lado. Então, vocês têm que descobrir a medida do lado. Nós sabemos que a área de um quadrado é a área igual a lado vezes lado, que só trocou a posição, mas é o mesmo jeito. Vocês poderiam colocar a área aqui, né? À esquerda não tem problema, é o mesmo jeito de resolver. Só que, pessoal, ó, o lado ele não deu. Eu sei que lado vezes lado vai dar L ao quadrado, ou seja, L duas vezes, ó. Isso aqui é o L duas vezes. Igual. Ele não falou para vocês que a área ele tem aqui, ó, 144 metros ao quadrado de área. Então, esse 144 eu vou colocar aqui no lugar da área, onde colocou. Pessoal, vou deixar bem claro, quando vocês ver
uma potência, igual tá aqui, ó, L ao quadrado, ó, isso aqui, ó. Qual que é o inverso da potenciação? O inverso da potenciação é a raiz quadrada. Então, o que vai acontecer? Você vai sumir com esse ao quadrado aqui, mas você vai colocar uma raiz aqui no número. Toda vez que você vê uma potência, tá? Então, você vai fazer o inverso aqui no caso dele aqui, tá? Qual que é a raiz quadrada de 144? Qual que é o número que eles são iguais, onde eu multiplico ele, dá 144? Eles têm que ser iguais, porque está falando de um quadrado, gente. Quadrado tem todos os lados iguais. Então, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Olha só, gente, eu descobri o lado do meu quadrado, né? Na letra B, a medida da base de um retângulo que tem 24 dm de altura e 168 dm ao quadrado de área. Olha só, ele deu a área para vocês, que é esse, e ele deu a altura, que é esse. E ele está falando de um retângulo. Primeiro, você tem que colocar a fórmula do retângulo. Qual que é a fórmula do retângulo? É a área igual a base vezes altura, não é? No retângulo é essa fórmula. Tá, ele te deu a altura. Ó, a base ele não deu, ó. A base ele não deu. Por isso que a professora repetiu aqui, ó. Vezes, qual que é a minha altura? A altura que ele falou que é 24 dm, por isso que a professora colocou 24 aqui no lugar da altura. Igual, qual que é a área? A área ele deu lá, ó, 168, por isso que é 168 aqui. Pessoal, aqui é uma equação. Eu vou isolar o meu B, vai ficar B igual. Qual que é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, você vai pegar 168 e dividir por 24. 168 dividido por 24 dá 7 dm. Então, essa é a base que eu precisava encontrar, tá bom? A base do meu retângulo. Eu tinha altura e tinha área, mas não tinha a base. Vamos lá, número 3. Um quadrado com 14 centímetros de lado é equivalente a um retângulo com 49 centímetros de base. Quanto mede a altura desse retângulo? Olha só, gente. Nesse retângulo, ele te deu apenas a base. Ele quer saber a altura. Mas ele falou uma coisa aqui muito importante. Ele falou que a área desse quadrado aqui é equivalente. O que é ser equivalente? É igual a um retângulo com 48 centímetros de base, tá? Então, primeira coisa, eu vou calcular a área desse quadrado aqui. A área de um quadrado é igual a lado vezes lado. E ele disse que o lado desse quadrado mede 14, por isso que eu coloquei aqui no lugar do L, 14 vezes 14. 14 vezes 14 dá 196 centímetros ao quadrado. Agora, pessoal, ele falou do retângulo. Então, eu vou pôr aqui a formulazinha do retângulo também, ó. A área do retângulo igual a base vezes altura. Agora que vem a questão. Ele falou que a área do quadrado, que é essa área aqui, é igual à área do retângulo. Se essa área aqui é 196, que é do quadrado, logo do retângulo também vai ser 196, porque ele disse isso aqui agora. Então, por isso que eu coloquei esse 196 aqui no lugar da área do retângulo. Igual. Ele disse que a base desse retângulo mede 49. Então, por isso que aqui no lugar da base, coloca 49. Vezes a altura. A altura é o que ele quer saber, que ele não tem, tá? Pessoal, aqui é uma equação. Isolamos o H, olha lá, H igual. Aqui é uma multiplicação, passa dividindo, ó. Então, é 196 dividido por 49. 196 dividido por 49 dá 4. Vocês viram tanto que é fácil, pessoal? Não é complicado. Então, vamos para a próxima questão.
Bom, na questão 4, falou o seguinte, o quadrado ABCD, que é esse quadrado aqui, ó, gente. Ilustrado a seguir tem a área igual a 1/4, esse aqui é 1/4, é como se esse retângulo inteiro, gente, fosse dividido em 4 partes, certo? Então, ele falou que uma partezinha desse retângulo equivale a 81 centímetros ao quadrado da área do retângulo ABF, foi o que eu acabei de falar, da área de todo o retângulo. Perguntou assim, determine o que se pede. Letra A, a medida do lado do quadrado ABCD. Qual que é o lado desse quadrado aqui, gente? O lado, quanto que mede? Ele só te deu a área. Então, é onde eu vou utilizar a formulazinha. Área igual a lado vezes lado. Nós sabemos que a área aqui desse quadrado é 81. Por isso que no lugar do A, você coloca 81. Igual a L vezes L. Sabemos que L vezes L, gente, é L ao quadrado. Repete aqui o 81. Quando tem uma potência, fazemos o quê? O inverso, né? Qual que é o inverso da potência? A raiz quadrada. Então, é L igual a raiz quadrada de 81. Qual que é a raiz quadrada de 81? Qual que é o número que multiplica-se os dois, que eles são iguais, que dá 81? Eles são iguais porque está falando de quadrado, viu, gente? E quadrado tem todos os lados iguais. Então, o número que eu multiplico os dois, que dá 81, é o 9, né? Então, o lado desse quadrado vai medir 9 centímetros. Na letra B, fala o seguinte, a área do retângulo DCEF. Agora, ele quer saber a área desse retângulo aqui, sem ser esse quadrado aqui, é desse. Eu, no começo, não falei para vocês que o nosso retângulo inteiro foi dividido em 4 partezinhas? Sim, né? Só desse pedacinho aqui mede 81. Desses outros que sobrou aqui, que são os 3 pedaços que sobraram, porque é como se o retângulo fosse dividido em 4, né? Desses 3 que sobraram, qual que é a área que vai ser? Se um pedacinho é 81, então basta você multiplicar 81 vezes 3, que é os 3 pedaços que sobraram aqui depois nesse retângulo, né? Então, 81 vezes 3 dá o quê? 243 centímetros ao quadrado. Olha só, gente, a área desse retângulo aqui é 243 centímetros ao quadrado. Na letra C, perguntou o seguinte, as dimensões do retângulo DCEF. DCEF. Ele quer saber as dimensões, qual que é a base e qual que é a altura desse retângulo. Ó, lembre, ele quer saber a base e a altura, as dimensões, tá? Sabemos que para calcular a área de um retângulo é base vezes altura, igual a 243. Por que 243? Porque está falando desse retângulo aqui. E a área desse retângulo aqui, nós acabamos de encontrar ele, que é 243 aqui, ó. Acabamos de encontrar. Por isso que aqui no lugar do A, gente, significa área, né? A área desse retângulo aqui é 243. Bom, então, ó, a base eu não tenho, tá aqui. Vezes a altura eu tenho, gente, porque se eu encontrei aqui o lado desse quadrado, que é 9, com certeza esse pedacinho vai ser o mesmo tamanho desse. Então, eu tenho a minha altura mede 9. Então, base vezes 9 igual a 243. Nós temos uma equação. O inverso da multiplicação é divisão. Então, isolo B, pego 243 e divide por 9. B, que é igual a 27. Olha só, achei a base, que é o B, né, o 27, e a altura eu já tinha ele, que era 9, né, que foi no primeiro exercício que eu encontrei, né? Então, as dimensões são 27 centímetros e 9 de altura. 27 de base e 9 de altura. Bom, na questão 5 fala o seguinte, um show foi realizado em um parque retangular com dimensões 315 metros por 68 metros.
Sabendo que, em média, havia 3 pessoas por metro quadrado durante a apresentação, quantas pessoas assistiram ao show? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a área desse espaço retangular, desse parque retangular. Como é um retângulo, a área é base vezes a altura, é só você multiplicar aqui, ó. Base, deve ser isso aqui, né? E a altura, você vai multiplicar 315 vezes 68. Ou seja, eu achei a área do meu espaço retangular, que é 21.420 metros ao quadrado. Mas ele disse que em cada metro quadrado cabem o quê? 3 pessoas. Né? Então, basta eu pegar isso aqui, ó, que é a quantidade de metro ao quadrado, 21.420, e multiplicar por 3, que dá quantas pessoas que tá naquele espaço? 64.260 pessoas. Ou seja, a resposta, letra C, tá bom? Número 6. Pessoal, aqui, ó. Sabendo que a área destacada em laranja é 10 metros ao quadrado, calcule a área total da figura abaixo. Ele quer a área dessa figura aqui total. Ele só deu a área dessa parte laranjada, que ele falou aqui que é 10 metros ao quadrado. Aqui, gente, tá tampando, mas a altura daqui, ó, tá mostrando daqui até aqui, lá no exercício de vocês, mostra que é 2,5, tá? Lá no exercício deu, tá bom? Pode observar lá. Então, daqui até aqui mede 2,5, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular, né? Eu vou usar a fórmula do retângulo, que é esse pedacinho aqui, ó. Área igual a base vezes a altura. A área desse retângulo, ele já deu lá, ó. A área destacada em laranja é 10 metros, então ele já deu. Então, por isso que no lugar da área, a professora colocou 10, ó. Igual a base, que eu não tenho, a base aqui desse retângulo, a professora não tem. Mas para mim descobrir a área do triângulo, eu preciso saber a base desse retângulo, senão eu não vou conseguir encontrar a área do triângulo. Vezes a minha altura. Aqui no exercício ele deu que é 2,5, viu, gente? Igual a professora falou. Pode olhar lá no exercício de vocês. Tá. Aqui é uma equação. Isolamos o B igual. Como aqui é uma multiplicação, passa dividindo. Então, vai pegar 10 dividido por 2,5, que dá 4 metros. Encontramos a base do meu retângulo. Se eu encontrei a base do meu retângulo, logo eu já sei a base do triângulo. Depois que eu encontrei a base do meu triângulo, fica fácil de eu encontrar a área desse triângulo. Qual que é a fórmula para calcular a área de um triângulo? Olha lá, ó. A área de um triângulo igual a base vezes a altura dividido por 2, né? A base eu acabei de encontrar, né? Que é 4, porque a mesma base desse aqui é a base do triângulo aqui. Então, é 4, olha lá, ó. 4 vezes. Qual que é a altura desse triângulo? Ó, do triângulo, a altura dele, ó, gente, só do triângulo é 1,5, tá? Dividido por 2. 4 vezes 1,5 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3 metros ao quadrado. Opa! Tá, só que ele pediu a área total do retângulo e do triângulo. Eu tenho que do retângulo é 10 e do triângulo eu acabei de encontrar, que é 3. Então, ó, 10 mais 3 é igual a 13 metros ao quadrado, que é a área total da figura. Tá bom? Fácil, né, gente? Número 7. Sobre os dois lados menores de um triângulo retângulo, foram construídos 2 quadrados cujas áreas estão indicadas na figura a seguir. Então, aqui eu tenho um triângulo e do lado desse triângulo, né, retângulo, foram construídos 2 quadrados, né? Quadrados têm as medidas todas iguais, né? Ele quer saber qual que é a área do triângulo retângulo dessa figura. Opa, ele quer saber apenas a área dessa figura aqui. Só que tem um probleminha, eu não tenho a base desse triângulo, que é aqui, ó, e nem tenho a altura deste triângulo.
Mas não é difícil de encontrar, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a área de cada quadrado. Então, primeiro eu vou calcular a área desse quadrado aqui, do quadrado menor. Qual que é a fórmula da área do quadrado? L ao quadrado igual a área, né, gente? A área igual lado vezes lado, mas L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado, tá? Por isso que a professora colocou L ao quadrado aqui. A área, ele já deu aqui, ó. A área ele deu para vocês que é 25, por isso que a professora colocou 25 aqui no lugar da área. E esse L ao quadrado ficou em forma de potência. Lembrando, quando temos uma potenciação, temos que fazer o inverso. Qual que é o inverso da potenciação? É a raiz. Então, a raiz quadrada de 225, tá? L que é igual. Qual que é o número que eles são iguais, né? Que eu multiplico eles, dá 225. É 15. Olha só, gente. O lado desse quadrado menor mede 15 centímetros. Se eu descobrir o lado, gente, eu já descobri aqui a altura do meu triângulo, que é o mesmo tamanho desse quadrado menor, né? Agora eu vou descobrir essa base aqui, ó. Tá. Mesmo processo, gente, eu vou utilizar a fórmula do quadrado, só que agora é do quadrado maior, ó. L ao quadrado igual a área, que é a área de um quadrado, né? Nós temos que a área desse quadrado maior é 400, o mesmo processo, ó. E aqui é L ao quadrado. O inverso da potenciação é a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 400 é 20. 20, por quê? Porque 20 vezes 20 dá 400. Então, encontramos o lado desse quadrado. Se eu encontrei o lado, com certeza eu encontrei a base aqui, porque é o mesmo tamanho, né? Poxa, depois que eu encontrei a base, encontrei a altura do meu triângulo, agora é só jogar na formulazinha da área do triângulo, ó. A área do triângulo retângulo. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base eu acabei de encontrar ele, que é esse lado aqui, ó, que é 20, lado maior, né? 20 vezes a altura, que é esse aqui, ó, 15 dividido por 2. 20 vezes 15 dá 300. 300 dividido por 2 dá 150 centímetros ao quadrado. Pronto, pessoal. Achei a área do meu triângulo retângulo que ele queria saber. Bom, agora nós vamos para o último exercício, né? Da OBMAP ainda, olha só. No retângulo da figura, temos o AB mede 6 centímetros. Então, esse lado aqui do A até o B aqui mede 6, ó, gente. Esse lado aqui todinho mede 6. E o BC, que é a altura, que é esse lado até aqui, ó, gente, aqui, ó, mede 4 centímetros. O ponto E, que é esse ponto aqui, ó, é o ponto médio do lado AB. Ou seja, esse E é o ponto médio do lado AB. Ou seja, o que significa isso? Se ele é o ponto médio, vocês concordam comigo que então esse pedacinho aqui vai ser 3 e esse aqui também vai ser 3? Por quê? Porque 3 mais 3 dá 6, que é o total aqui desse lado, né? Então, ele é o ponto médio. Então, esse ladozinho, esse pedacinho aqui é 3 e esse aqui também é 3, né? Ele perguntou qual que é a área da parte sombreada. Ele quer apenas a área da parte pintada. Ele não quer essa área aqui. Mas para isso, eu preciso calcular a área do retângulo. Depois que eu calculei a área do retângulo, subtrair menos. Por quê? Porque eu tenho que tirar a área do triângulo, entendeu? Menos a área do triângulo. Foi o que foi feito aqui, a área sombreada, a área do retângulo menos a área do triângulo. Nós sabemos que a área do retângulo, ó, que é esse maior aqui, é base vezes altura. Coloco menos, porque eu vou ter que tirar depois a área do triângulo. A área do triângulo, qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tá.
Vamos observar o retângulo agora, que é esse, ó, esse grandão aqui, gente. A base mede 6, a base todinha aqui do meu retângulo mede 6, vezes a altura aqui do meu retângulo mede 4, menos, agora eu vou utilizar a fórmula do triângulo, ó, base do triângulo. Qual que é a base desse triângulo aqui, ó? É esse triângulo aqui, ó, gente. A base dele é 3. Porque vocês lembram que a professora falou que, né, como é o ponto médio, logo vai dividir aqui, né, esse 6 dividido por 2 pedacinhos aqui. Um mede 3 e o outro do outro lado mede 3, né? Então, a base do meu triângulo é 3 vezes a altura desse triângulo. A altura desse triângulo, gente, é a mesma altura do retângulo, que é 4. Olha lá, 4 dividido por 2. Então, agora fazendo 6 vezes 4, 24, menos 3 vezes 4 é 12, e 12 dividido por 2 vai dar 6. 24 tira 6, dá 18 centímetros ao quadrado. Pronto, pessoal. Encontrei a área da região sombreada, tá bom? Bom, meninos, essa é a matéria. Estudem, porque a professora fez a revisão, além da revisão, a professora fez a correção. Estudem todas essas atividades, revejam, porque é o conteúdo das atividades avaliativas de vocês, tá bom? É um conteúdo muito importante. A professora achou necessário, né, tá fazendo a correção para que vocês consigam, né, fazer as atividades de vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e boa sorte para vocês.